Bom, vou pegar e passar aqui os slides para vocês e vou explicando à medida que for surgindo dúvida. Quem tiver um caderno, enfim, algum papel que queira ir anotando, praticamente tudo que eu vou falar aqui vai cair na prova de vocês, e à medida que eu vejo que é uma coisa mais interessante, eu pego e dou um alerta. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo aqui. Então, vamos falar sobre a introdução à sociologia. Como que a sociologia surgiu, o que acarretou o surgimento da sociologia, né? A sociologia é uma ciência que estuda a sociedade e os fenômenos que nela ocorrem, sejam eles culturais, econômicos, religiosos, entre outros. Se ocupa basicamente de 5 elementos: estrutura social, grupos sociais, família, classes sociais e papéis que o indivíduo ocupa em sociedade. Nesse primeiro ano e no terceiro ano, nós vamos falar muito sobre isso, sobre política, sobre movimentos sociais, sobre nosso papel na sociedade. O objetivo principal da sociologia é fazer um diagnóstico de um Estado, de uma sociedade, enfim. Vários fatores surgiram para o seu surgimento. Entre eles aqui eu vou citar a Revolução Industrial, Revolução Francesa e o Iluminismo. A sociologia ela surgiu na primeira metade do século XIX, a partir das ideias de um filósofo chamado Auguste Comte, né, que entendeu que a sociedade, como ela estava passando por um turbilhão de transformações, o conhecimento do senso comum, que até então era o que tinham, ele estava batido para responder a tantas demandas que estavam acontecendo. Sendo assim, eles precisavam de um conhecimento mais teórico, mais baseado por meio de pesquisa e da razão. Alguém sabe me informar o que é o conhecimento do senso comum ou conhecimento vulgar? Alguém sabe? Não, daqui a pouco eu vou pegar e passar uma música para vocês falando o que é. Professor Júlio, eu não entendi a pergunta. Conhecimento vulgar ou senso comum. Você sabe que tipo de conhecimento é esse? Não. Conhecimento vulgar ou de senso comum é aquele conhecimento que é passado de geração em geração. Não precisa de você ter estudo, ou não precisa de você pesquisar sobre o conhecimento para falar. Geralmente é passado pelos nossos ancestrais. É aquele conhecimento, por exemplo, antigamente, não sei se hoje em dia o pessoal fala, comer manga com leite faz mal. Olha para o céu, vê que está cinzento, sabe que fala que vai chover. Amanhece com indigestão, com dor no estômago, toma boldo para poder, não precisa de ir no médico, toma boldo porque vai melhorar. Então, é aquele conhecimento, geralmente, que os nossos avós passam para nós. Né? Então, aqui, vamos ver as transformações que ocorreram, né, para acarretar o surgimento da... Professor. Oi. E isso é a mesma coisa que lenda? Não, as lendas, inclusive eu acabei de ter uma aula com os meninos do segundo ano,
lendas e mitos já faz parte mais da filosofia. Mas muitas vezes as pessoas também utilizam lendas para contar alguma coisa, mas a lenda ela é um senso comum também, na forma de senso comum. São fatos que não têm embasamento teórico. Geralmente as pessoas veem falar alguma coisa e em cima daquilo ali eles inventam como outras coisas, né? Mas aí, quando for em filosofia, lá no segundo ano, nós vamos falar sobre mito, vamos falar sobre deuses, sobre lendas, né? Então, nós vemos aqui que a sociologia, ela é uma ciência que estuda a forma global do homem em sociedade, surgiu, como eu falei, na primeira metade do século XIX, e abrange áreas da cultura, da arte, da educação, violência e religião. Como antecedentes para seu surgimento, teremos a Revolução Industrial, que são mudanças acontecidas, né, no meio industrial, nos papéis da sociedade. Nessa época, como todos devem já estudar em história, houve o surgimento da máquina a vapor, das tecelarias, de um regime de trabalho meio rígido, mas porque as pessoas chegavam a trabalhar 14, 16 horas por dia, né, para ganhar uma mixaria. Tinham duas classes, que eram a burguesia e proletariado. A burguesia, proprietários de imóveis luxuosos, de lojas, fábricas, e os proletariados morando em favelas, aquelas casas humildes, e, como os outros, se matando de trabalhar para dar o lucro à burguesia. Temos também as ideias iluministas. O que seriam as ideias iluministas? Nós vamos pegar isso da ano que vem em filosofia sobre a filosofia patrística, que ela fala sobre religião, né? Então, houve uma época em que a razão estava abaixo da fé. Por mais que você falasse Deus não existe, você não podia pensar nisso. Deus tinha que existir. Era imposto para você, sua fé tinha que ser maior do que sua razão. Teve uma outra época que a fé estava lado a lado com a razão. Elas andavam juntos. Nessa época do iluminismo, a fé ela estava abaixo da razão. Primeiro vinha a razão, depois vinha a fé. Até mesmo que muitas pessoas estavam descontentes com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica, o clero, ele pregava que se você não obedecesse os seus senhores feudais, você estava pecando. Eles vendiam indulgências, né, que no caso você comprava o seu pedacinho no céu, enquanto você estava vivo, enfim. Hoje em dia, grande parte da fortuna que a Igreja Católica tem, ela foi feita antes deste momento aí. E as ideias iluministas, elas trouxeram uma nova forma de ver a sociedade, de ver a cultura. E, com isso, veio a Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Foi uma alteração no pensamento político, justamente baseada nessas ideias iluministas. Nessa época, houve a queda, né, do poder monárquico, que até então era a forma de governo na França, na época, abrindo espaço, assim, para uma política onde as pessoas tinham mais direito, onde existia igualdade, liberdade e fraternidade, ou seja, o povo tinha direito de opinar. Nós vemos aqui Revolução Industrial, período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, e que espalhou pelo mundo, causando grandes transformações, garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. E da Inglaterra se esparramou, né, por todo o mundo. Revolução Francesa, como eu falei, marco na história da humanidade, inaugurou um processo que levou à universalização dos valores e das liberdades individuais.
como, por exemplo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, abrindo caminho para a consolidação de um sistema republicano. Para quem não sabe, nós mesmos somos o sistema republicano. República Federativa do Brasil. O que é um sistema republicano? É um sistema onde tem uma forma de governo democrático, ou seja, onde o povo pode opinar nas eleições dos seus governadores. Até então, tem uma imagem atrás, no antigo regime da França, eram 3 classes, no caso, que eles chamavam de estados, que era o clero, que comandava tudo, né? O segundo estado vinha os reis e a nobreza, e o terceiro estado vinham os povos, né? Que eram os operários, os servidores, não, os servos. O iluminismo, como eu falei, foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, defendia o uso da razão contra o antigo regime das trevas, ou seja, igual eu peguei e falei, a razão ela sobrepõe a fé, e pregava maior liberdade econômica e política. Esse movimento promoveu mudanças políticas, econômicas, sociais, baseadas nas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Como eu peguei e falei, houve uma mudança muito grande. Nessa época, então, o conhecimento do senso comum, o conhecimento vulgar, ele não tinha como atender essa demanda, porque as pessoas precisavam de conhecimento mais concreto, que tivesse uma base em pesquisas, né? Por isso surgiu a sociologia. Dentro da sociologia existem vários ramos. Um deles é a sociabilidade. O que é a sociabilidade? A sociabilidade, ela é uma qualidade que nós podemos dar, né, um nome, no caso disso que nós estamos fazendo aqui agora, mesmo que por meio virtual. A sociabilidade é a interação entre as pessoas. Inclusive, essa é uma questão da prova, isso eu posso falar com vocês com toda sinceridade, eu lembro. Então, a sociabilidade é a qualidade que temos de ter relações entre nós. Aristóteles, isso aí também nós vamos ver mais, aprofundar mais em filosofia. Aristóteles, ele concebe o homem como um animal político. Sendo um animal político, o homem não consegue viver isolado, ou seja, ele tem que viver em sociedade. E a sociabilidade faz parte dele. Ou seja, porque a relação que ele mantém com as pessoas. O mais ermitão, para quem não sabe, é aquela pessoa que vive isolada de tudo. Mas o maior ermitão, um dia ele foi um ser sociável, ou seja, um dia ele viveu em sociedade. Até mesmo porque ninguém consegue viver sozinho. Hoje nós dependemos das pessoas para tudo. Você depende de uma pessoa, por mais que você fale, eu sou rica, eu não dependo de ninguém. Depende. Você depende, se você não faz nada em casa, por exemplo, quem é rico não vai fazer coisa em casa, então depende de uma pessoa para limpar a casa, para fazer uma comida, depende da pessoa que constrói o carro que você vai comprar, depende da costureira que costura a roupa, enfim. Então, nós somos seres interligados. Não tem como você pegar e falar, eu não tenho sociabilidade. Tem, de uma forma direta ou indireta, você vive a sociabilidade. E como eu peguei e falei também, que também é uma questão da prova, em sociologia, nós vamos falar muito também sobre política. Né? E, como eu peguei e falei, o novo regime que apareceu na França, que deu início à democracia. Né? O que é a democracia? O governo em que o povo exerce a soberania, ou seja, que ele tem direito a escolher os seus dirigentes por meio das eleições, que são periódicas. Nós, por exemplo, aqui em Pato, nós escolhemos o nosso prefeito, nossos vereadores. No estado de Minas, nós escolhemos o nosso governador, os nossos deputados estaduais. No âmbito brasileiro, nós escolhemos o nosso presidente,
Nós escolhemos os nossos senadores, os nossos deputados estaduais, nossos deputados federais, desculpe. Bom, o Brasil ele vive uma democracia representativa. O que significa isso? Que é uma democracia que ela é regida por constituições que estabelecem o Estado democrático. Eu quero que vocês anotem uma data aí. A democracia... Estão com caneta, papel, alguma coisa aí? Tá, sim. Eu não coloquei aqui. A democracia no Brasil, ela existe há muito tempo, mas ela só passou a ser oficial em 1988, quando ela entrou para a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal de 1998 inclui a democracia como a real forma de governo do Brasil. Na época, foi feito um plebiscito, onde o povo teve a oportunidade de escolher se queria um regime monárquico, ou seja, que reis pudessem governar, ou se seria democrático, onde o povo pudesse opinar. Então, nós vemos aqui que a sociologia é a ciência que estuda a sociedade e fenômenos que nela ocorrem, eles podem ser culturais, econômicos, religiosos, entre outros, que o seu objetivo é estudar e diagnosticar o Estado ou uma sociedade. Vemos aqui que os principais fatores que contribuíram, isso aqui é a questão de prova, os fatores que contribuíram para o seu surgimento são a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e o Iluminismo. Todos têm a ver com cultura. Agora, alguém pode me falar, a cultura é a mesma em todos os lugares? Repete, professor. A cultura, ela é a mesma em todos os lugares? Não. Não é diferente. Por quê? Porque cada país, cada região tem sua diferença de cultura, tanto na sociedade. Cada um tem seu meio de viver e cada um tem um meio de cultura diferente. Nunca são iguais. Até mesmo no Brasil, em cada região tem uma cultura diferente. Muito bem. Alguém tem alguma resposta diferente? Gente, como ela pegou e falou aí, a Maria Duarte. Como a Maria Duarte falou, a nossa cultura, ela é uma das coisas que é importante pegar e falar, que por isso que a gente tem que respeitar muitas coisas, que tem a ver também com sociabilidade, que muitas vezes a pessoa pega, eu sou um ser sociável, mas não aceito certas coisas. Não tem como você não aceitar certas coisas. Nossa sociedade é uma sociedade diversificada. A cultura, ela é diversificada. Como a Maria Duarte pegou e falou, aqui em Minas nós temos uma cultura, no estado do Rio já é uma cultura diferente. Às vezes podem ter algo em comum, mas geralmente as culturas elas mudam um pouco. Por exemplo, agora na pandemia, eu mesmo estou doido para essa pandemia terminar para reunir com amigos e fazer churrasco. Assim como creio que várias pessoas estão doidas. Já quem é vegetariano, ele vai gostar dessa ideia de fazer churrasco? Não. Né? De carne não, né, professor? Tem que ter a carninha, né? Hã? Tem que ter a carninha, velho. Eu também acho, mas para para quem é vegano, vegetariano, quer dizer, para eles, na cultura que ele tem do grupo dele, se ele gosta de animais, então ele não vai querer ver aquele animal morto. Né? E para você comer uma carne, você precisa
de matar aquele animal. Agora, podemos ver também na China, aqui no Brasil, por exemplo, nós amamos os cachorros, os animais, enfim. A maior parte das pessoas, quando vê um animal na rua, um cachorro na rua jogado, pega, leva para casa. O que acontece na China? Alguém sabe me falar? Vê o cachorro na rua, pensa, pô, achei meu rango. Mais alguém? Professor, Ah, eu estou falando de cultura, para fazer o pet, eu fui procurar um negócio na África, que lá, quando uma pessoa morre, para eles não é motivo de tristeza, e sim de alegria, porque eles acham que a morte é uma libertação, e não um momento de luto, que a vida é pior que a morte. é. E eu vou fazer só o fechamento dessa agora, logo, daqui a pouco eu falo sobre isso aí. Então, na China, como ela pegou e falou, na China eles comem cachorros. Na China, você tem feiras que você pode até escolher como que você quer, se você quer abraçar, se você quer para fazer ensopado, até arrumar tudo arrumado, ele te entrega. É a mesma coisa que você fosse aqui hoje no mercado amanhã comprar, eu quero me vê uma carne para churrasco, me vê uma carne para fazer um ensopado, me vê uma carne para assar na grelha, já que nós cuidamos. Em contrapartida, na China, vaca é sagrada. E aqui nós comemos. Tá vendo como que são as culturas? Agora, com relação a essa cultura aí que a Maria Duarte falou, eu sou kardecista. O kardecismo, o que ele prega? E a mesma filosofia de Platão. Platão, ele pega e fala que o homem é composto de corpo e alma, e que antes de juntar-se ao corpo para dar vida, a alma vive em outro mundo, que é um mundo sensível, que é um mundo inteligível. O kardecismo, ele prega a mesma coisa, que existem dois mundos, que é o mundo material, que é esse que a gente vive, e o mundo espiritual, que é de onde o espírito vem. E que você vem à Terra para cumprir uma certa missão, e que ao término dessa missão você retorna ao mundo espiritual. E, na medida do que for acontecendo, suponhamos que nessa vida você fez isso, isso e isso de errado. Aí tá, você foi com débito. Aí você vem em uma nova encarnação para poder pegar e pagar os seus débitos. Até você poder se considerar um espírito evoluído e finalmente parar as reencarnações e ficar no mundo espiritual. Vamos viver no mundo espiritual. Né? Então, para o kardecismo, a morte também não é morte, é uma passagem. Né? E muitos comemoram. Eu sei que é até meio difícil. Eu mesmo tenho uma amiga que também é kardecista, mas, por exemplo, eu pedi um artigo ano passado, que era como uma mãe para mim, foi um baque muito grande. Essa amiga minha perdeu a sobrinha semana passada, o pai dessa sobrinha, que é cunhado dela, faleceu anteontem, e a irmã dela, que é a mãe da menina, tem estado grave, entubada. Então, não tem como você comemorar, né? Mas tem lugares que eles conseguem. Era mais ou menos isso, Duarte. Maria Duarte. Era isso mesmo. É mais ou menos isso mesmo. Né? Aí, com relação ao senso comum, gente, por exemplo, continuando, conhecimento de senso comum. Dia de sexta-feira 13, o que é que o povo fala? Alguém Que tá... assombrado lá? Dia Hã? dos Mortos. De O que que tem dia de sexta-feira 13?
O Dia dos Mortos? Na sexta-feira do 13, né? Dia dos Mortos é dia 2 de novembro. Mas o que que o povo Dia do fala azar. assim? Sexta-feira 13 é dia do azar. Hum. O povo fala, passar embaixo de escada é 7 anos de azar. Ver gato preto é azar. Espelho quebrado em casa traz azar. Gato preto também. Gato preto, enfim, são muita coisa. Tem na sexta-feira 13, aí eles pegam, tem mania de pegar e falar de esse negócio que eu peguei, falei da manga com leite, apesar que nós usamos manga com leite para fazer creme, vitamina, né? Então, quer dizer, conhecimento... Oi? O conhecimento senso comum é aquele que não é de boca a boca, não tem base teórica. Por isso que eu falo que ele é criado mais por pessoas antigas e vem passando de geração em geração. É aquele conhecimento que a gente adquire no nosso dia a dia. Né? Por exemplo, você olha para o céu, você sabe, igual eu falei, se for cinza, se tiver cinzentado, você sabe que vai chover. Você olha para um ônibus, você sabe que é um veículo grande. Não precisa de você chegar ali e fazer medida dele para falar que é grande. Né? Então, esse conhecimento, para esse tanto de acontecimento que teve lá na época da Revolução Industrial, na época do Iluminismo, da Revolução Francesa, com esses acontecimentos não poderia ficar no conhecimento vulgar. Ou seja, tinha que ser um conhecimento mais baseado em pesquisas, em metodologias, né? Então, com isso surgiu a sociologia, isso acarretou o surgimento da sociologia. Aí alguém tem alguma dúvida ainda relacionada a isso? Não, não. Não, não. Tá, então vamos lá. O que é a sociologia mesmo? Alguém para falar? É uma matéria que estuda como a nossa sociedade foi se desenvolvendo, pelo que passou, as culturas, tudo envolvendo a sociedade. Ok. Quais os três principais acontecimentos que acarretaram o surgimento da sociologia? Revolução Francesa. Não sei mais. Alguém para completar? O Iluminismo. Uhum. Revolução Industrial também. Correto. Isso. Então, Revolução Francesa, Revolução Industrial, Iluminismo. Revolução Francesa por meio do maquinário, né, que evoluiu na indústria. Iluminismo, forma de pensamento. E a Revolução Francesa, a queda do regime monárquico e abertura para o regime republicano, que logo viria para o regime democrático. Sociabilidade, alguém lembra o que é? Não entendi a pergunta. Sociabilidade. Eu acho que é a interação das pessoas com o resto do mundo. Sociabilidade, a interação das pessoas com Com a sociedade, com o resto do mundo, com as pessoas. Correto. Sociabilidade é a capacidade que temos de relacionar com as pessoas. Democracia. O que é democracia? É o direito igual de todas as pessoas, tipo, o direito de votar, o direito de você ir num supermercado. O direito igual a todos. Correto. O Brasil é um país democrático. Em que ano foi fundada, foi realmente, oficialmente confirmada a democracia no Brasil? Por meio da Constituição. Não entendi a pergunta. Em que ano a democracia foi oficialmente, entrou oficialmente para a Constituição Federativa do Brasil? 1829. 1829. Ah?
1822. 22. Oficialmente, que ela entrou para a Constituição Federativa. Em que ano que ela foi oficialmente instituída a democracia? Eu peguei e falei que houve um plebiscito. 1900 e... Eu pedi vocês para anotarem que isso é questão de 88. prova. Hã? 1988? 1988. Lembrando que a nossa democracia ela é representativa, ou seja, então é regida pela Constituição Federal. Nessa Constituição tem direitos e deveres, nós como cidadãos. Vocês acham que esses direitos e deveres são cumpridos? Não, nem sempre, nem sempre. Por quê? Porque mesmo a gente estando em pleno século XXI, algumas pessoas ainda não têm a consciência de aplicar esses direitos com o próximo, ainda sendo muito, algumas pessoas ainda são muito preconceituosas. Muito bem. Mais alguém? Bom, gente, no artigo 1 da Constituição tem que todo brasileiro tem direito à moradia, à saúde, tanto que isso é uma questão que eu gosto de colocar nas provas. Mas de vocês acham, inclusive, eu não coloquei porque não pode ser questão aberta, tem que ser a prova é toda de questão fechada. Mas lá pega e fala, mostra uma mulher com um menino no colo e um outro menino. No caso, essa mulher é uma mendiga. Aí o outro menino aparece com um livrinho assim na mão e ela, meu filho, agora fala aquela parte bonita, que todo mundo tem direito à saúde, educação, moradia. Quer dizer, eles dois na rua, eles três, né, que ela está com um pequeno colo, na rua, como mendigos. Então, realmente o que está na Constituição vale, está na prática ou realmente só está no papel? Qual a opinião de vocês? Que a maioria das vezes está mais no papel do que na prática. Mais alguém? Eu acho o contrário, eu acho que a maioria das coisas acontece e algumas que não acontecem. Nesse que alguns. Oi? Não entendi? Qual seria essa maioria e qual seria algumas? Eu acho que, por exemplo, o direito à moradia, eu acho que tem muita gente que tem moradia, algumas que não tem. É, por algum motivo, tipo de bebida, disso, a maioria que eu conheço, pelo menos, né? Uhum. E a saúde também, eu acredito que, pelo menos, por mais que seja de baixa qualidade, todo mundo tem. Hum. Todos concordam É com o isso. Vitor? Alguém... Eu concordo. Eu também concordo. Maria Eduarda, ficou calada até agora? Tô notando umas coisas aqui do que tá passando na aula. Ele mesmo falando da saúde, até minha irmã, ela tinha que fazer uma cirurgia para tirar as amilas. Se fosse para esperar, até hoje ela ia estar esperando para fazer esse exame. Mesmo tendo o direito da saúde, nem sempre ele é acessível. Muitas vezes temos que pagar um preço absurdo para poder ficar vivo. Uhum. Sendo que as pessoas não têm a condição de ter esse direito, porque financeiro e outros fatores que prejudicam isso. Uhum. Não é tão justo esse sistema.
Acho que deveria ter mais atenção para as pessoas. Eu concordo com os meninos em termos que realmente saúde, educação, moradia, tem, mas ela poderia abranger mais pessoas, né? Por exemplo, tem pessoas que não têm acesso à educação. Vocês são privilegiados porque estão tendo acesso à educação de forma remota, mas tem lugares que não têm condições de ter. Lá na escola mesmo, a escola distribui PET porque tem alunos que não têm condição de ter celular, de ter aparelho celular. Teve pais mesmo que entraram em contato comigo ontem, Júnior, meu filho não vai poder participar da aula, porque nesse horário eu vou estar trabalhando e ele utiliza o meu celular para fazer as atividades. Quer dizer, então, a lei, ela é válida, mas, infelizmente, ela existe, mas algumas pessoas, uma porcentagem, não tem acesso a elas. Professor, mas isso aí seria culpa dos governos, que a lei existe e no papel ela funciona. O que não faz ela funcionar é os governos, os prefeitos. Eu acho que é isso para mim. Não, mas exato. O que falta para parte dos nossos governantes se empenharem mais, né? Trazer mais, fazer um esforço maior, né? Igual agora, abrir agora recentemente, inclusive a questão da prova de vocês, abrir agora recentemente a CPI do Covid-19 para procurar apurar. Gente, como é que eu posso pegar e explicar de forma sem que vocês interpretem bem? Apurar A contagem. Não é contagem, não. É a reação do Bolsonaro com relação ao Covid. Porque alguns falam que ele foi negligente, outros falam uma coisa. Teve aquele negócio lá do estado de Manaus, que muitas pessoas faleceram porque tinha faltado oxigênio, e falaram que que o ministro da Saúde estava ciente disso na época. Enfim, então abriram a CPI agora do Covid para apurar isso. Então, são coisas assim que, será que eles têm realmente interesse em partir realmente com o país para uma democracia, ou eles querem agir da forma que eles quiserem? Né? Alguém assiste televisão aí, viu, sobre esse assunto? Do Covid? Eu vi, mas foi na internet. Mas da CPI do Covid. É. Hum. Mas eu também nem abri a reportagem, não, só li. Pois é, isso aí tem que mandar a prova de vocês. Podem procurar se informar. Né? Meninos, com alguma dúvida com relação ao nosso bate-papo? Não. Né? Então, quem não colocou o nome aqui, eu peço que coloque. Ô, professor, vai virar uma rotina as aulas assim? Da minha parte, sim, eu não sei da parte dos demais professores.